E o desafio é poder fazer o saneamento chegar na casa das pessoas mais cedo, cobrir o gap sanitário. Essa talvez seja dos maiores programas de saúde pública sendo feitos no mundo. Olá pessoal, eu sou Felipe Andrade, Head de Utilities da área de Research do Itaú BBA e nós estamos começando mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks. Hoje nós estamos recebendo o Radamés Andrade Casseb, que é CEO da EGEA, empresa líder de saneamento no segmento privado do país. Radamés é formado em informática, com especialização em gestão de infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas, já ocupou diversos cargos em empresas de infraestrutura. Vai compartilhar um pouco aqui com a gente o que é que a gente pode esperar sobre o setor de saneamento nos próximos anos. Bem-vindo, Radamés. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui falando no Leader Talks do Itaú BBA. Perfeito. Radamés, talvez se a gente pudesse começar pensando assim, olhando um retrospecto, né? A EGEA surgiu ali em 2010, naquele momento a gente tinha cerca de 50% da população brasileira com acesso a serviço de coleta de esgoto, né? E desde então a empresa se tornou líder no setor privado de saneamento. Então, se você pudesse compartilhar assim um pouco com a gente, assim, como essa trajetória, ela reflete também as transformações que a gente observou no setor? É. Felipe, legal essas perguntas quando são feitas, né. Nesse momento, o desafio do saneamento era um desafio, hã, muito mais focado em quem estudava, o regime de demandas, de infraestrutura no Brasil. Quando a gente começou a estudar o mercado, a gente viu que a demanda potencial era da grandeza de R$ 1 trilhão só para investimento em ampliação de cobertura. Você vê, poxa, isso aqui tem mercado para 50 anos. É um mercado que ainda não nasceu. Então, a estratégia foi: vamos começar a comprar pequenas companhias privadas. A EGEA resolveu crescer, fugindo das grandes disputas e indo para o centro do Brasil, atrás das pequenas cidades, com o seguinte lema: a performance nos salvará. Com isso, a gente pôde construir um núcleo inicial com um olhar sobre todo o aprendizado dessas companhias internacionais, cada uma no seu país ou na sua mancha de aplicação, incorporar know-how e começar uma jornada de poder estudar e avançar nas contribuições nas diversas regiões do Brasil sobre o que seria saneamento. O desafio estava dado, e o desafio é poder fazer o saneamento chegar na casa das pessoas mais cedo, cobrir o gap sanitário. Então, hoje, 25, a gente vê a EGEA nessa jornada de amadurecimento, uma companhia que estava preparada com um regime de processos, controle de custos, formação de gente, para disputar de maneira competente esses certames que começaram a acontecer a partir da aprovação do marco. Muito orgulho de poder aprender nas, nos diversos territórios, né? Isso tem tornado a gente, com muito orgulho, uma referência, né? Sim, sem dúvida. E é até engraçado porque, assim, você trouxe bastante do histórico, mas eu acho que é importante também a gente trazer aqui um pouco do quantitativo, porque a EGEA hoje ela tem números superlativos, né? A gente está falando de 30 milhões de pessoas atendidas, 15 estados, do norte ao sul do país, cidades assim com perfis socioeconômicos completamente distintos. E a empresa ela consegue entregar o serviço ao qual ela foi contratada para prestar. Então, assim, dentro dessa seara, né, como é que a empresa ela consegue adaptar exatamente o modelo de negócio dela para garantir eficiência, em cada uma dessas operações que são tão distintas, né, entre si? Felipe, é legal imaginar a dinâmica de funcionamento dessa companhia, ah, numa sobreposição de processos industriais, com processos de serviço. Então, os regimes de processo, eles são, eu diria, ultra homogêneos. O que muda? Muda na dimensão da licença social, muda na dimensão de entender o cliente, e fazer os ajustes no processo para que você garanta, ênfase aonde o teu cliente dá mais relevância. Então, essa adaptação se dá porque o modelo permite
com autonomia que o time local possa se adaptar a essas ênfases, alterando o cronograma, ajustando o processo de comunicação para as idiosincrasias locais. A gente brinca dentro de casa que a gente é mestres em brasicidades, porque a maneira de fazer a mesma coisa muda o tom dependendo da região onde a gente está atuando. Sim, com certeza. E dentro desse processo de expansão, né, é importante a gente ressaltar exatamente que o marco foi exatamente essencial, porque o saneamento passou de fato a ser ali uma política pública, né, do país. Então assim, na sua visão, né, quais são os principais pontos que a gente deveria, acompanhar e os entraves, né, para que a gente veja de fato essa expansão, ela se materializando de uma maneira adequada e cumprindo até com os prazos, né, que você trouxe aqui de uma maneira É. bem direta, né. A gente importante ressaltar, né, que a gente olha para 2033 como se fosse longe, mas Não, vocês que é estão na amanhã, operação, é vocês sabem amanhã, muito bem que é é amanhã. extremamente desafiador. A brincadeira, Felipe, era que 2033 é uma corrida de obstáculos de 100 metros, então a gente tem que ir superando os obstáculos para poder entregar. É uma corrida rápida, né? Tem discussões que precisam ser feitas de forma a impulsionar essas decisões de complementariedade. E não é só privado, Felipe, Uhum. é público, é privado, é o ecossistema financeiro através de novos instrumentos para apoiar as companhias públicas nas soluções, é a transferência de know-how. Então, como a gente falava, o modelo está se transformando e permitindo mutações que ajustem, de acordo com o interesse público, a melhor forma de adaptabilidade. Mas tem uma discussão tão importante quanto, que é como é que a gente deixa esse movimento não parar, né, para que ele continue gerando novos arranjos que dê o endereçamento da cobertura para o esgoto, para a água tratada chegar na casa das pessoas. Dentro desse tema, né, assim, é até importante a gente observar que o marco de saneamento ele foi esse grande ponto de inflexão, né, de certa forma. Só que, como você bem mencionou, né, a gente também tem outros tipos de soluções, como parcerias público-privadas, que podem impulsionar exatamente a expansão desse atendimento, em particular para regiões, né, que vocês sabem muito bem, assim, historicamente foram muito carentes desse tipo de serviço, né, como o Norte e Nordeste. Vocês já operam nessas regiões. Então, assim, na sua visão, como que a gente poderia, né, ver essa parceria, essas opções de parceria público-privada avançando nos próximos anos no setor? Felipe, a solução passa por uma discussão ampla. A solução passa por acompanhar os aprendizados das modelagens e incorporar soluções de mitigação de conflito nas novas discussões, Uhum, que vão originar novas modelagens, né. Então você vê, cidades como, Timon, no Maranhão, onde a gente opera, uhum, né, aonde você tinha, quando começamos o contrato, cobertura de água a 70% e cobertura de esgoto a 2%. Né, 7 anos depois, você está com água a 100%, você está com cobertura de esgoto, coletado e tratado, a um pouco mais de 50% na cidade, com inadimplência, e lá é dos menores PIBs per capita aonde a gente opera, com uhum. inadimplência na casa dos 3%, ou seja, Super controlado. a população percebe o valor, né. Então, assim, universalizar Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, uma PPP, em 18 meses, após a assinatura do contrato, é um épico, Uhum. é um épico, né. Pra gente é uma marca de como um processo industrial de construção pode, ah, fazer uma transformação muito rápida. É uma PPP, né, Sim, simples. Quer dizer, essas coisas vão gerando transformações que permitem com que a gente se orgulhe e se inspire de fazer mais, fazer sim, diferente, né. perfeito. E olhando exatamente, né, para os desafios que tem para frente, quais são, assim, na sua visão, as principais características, né, de investimento e retorno de longo prazo no setor?
Quando você bota a dimensão de retorno, nós estamos falando que projetos clássicos de investimento têm retorno em 18 anos, payback em 18 anos. Então, a dimensão de desafios na jornada de execução da cadeia, de fornecedores, de materiais, de recursos, de capital, né, o acerto da estrutura de capital e as discussões no regime para amadurecerem a regulação tornam essa gestão de retorno estruturado um pouco mais complexas, né? Então, eu diria que a jornada continua. O que a gente precisa é ter um pouco de cautela sobre o cenário macroeconômico que impõe dimensões não controláveis a essa gestão de capital, né, Sim. ao longo da jornada. E eu achei interessante exatamente você trazer também para a discussão a questão do agente público, né, porque no momento que a gente estava debatendo o marco, né, uma palavra que era, repetida de forma muito recorrente era a externalidade que o investimento do saneamento ele traz, não só para a população, mas para toda a esfera da sociedade, né, olhando para entes públicos e entes privados. Então, dado que você está de fato na ponta final da operação, eu queria que você, de certa forma, compartilhasse com a gente um pouco, quais são os impactos econômicos concretos, né, da ausência do saneamento que vocês observam, assim, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Felipe, a gente, no final do dia, a gente está falando de vidas, né? Então, assim, é claro que quando você chega numa cidade do interior de Rondônia, do Nordeste, e percebe que o ciclo de vida da criança reduz as capacidades de aprender durante essa jornada, a possibilidade dessa pessoa ser mais produtiva por ter sido acometido de doenças por vinculação hídrica na sua primeira infância, afetam uma consequência de impedimentos em escala Sim. que é de uma ordem brutal. Quando você vai para a dimensão econômica, a gente tem um número conhecido, que é para cada real, você bota, tem retorno de 4 em externalidades no saneamento. Mas, na prática, o que a gente conseguiu ver em Campo Grande, na região dos lagos, em Piracicaba, nos lugares onde a cobertura de esgoto passou de 80, é que o aparato de postos de saúde, de corpo médico, de vigilância sanitária, reduziu, porque a incidência de doenças de vinculação hídrica despencaram inversamente proporcional ao avanço da cobertura. Você vê, hoje, em Campo Grande, você tem 10% dos eventos ao ano que você tinha quando a gente começou a construir. Isso é poupança pública gerada na veia. Sim. Isso é na veia. Isso é o ciclo de vida, o ciclo produtivo das pessoas aumentar. Isso é a expectativa de vida sair de 67 para 78 anos. É o que já está acontecendo em sinais de marcadores de saúde nos lugares onde você tem saneamento. Saneamento salva, Felipe. Sim. A gente olha para isso com dimensões estritas, tal, mas essa talvez seja dos maiores programas de saúde pública sendo feitos no mundo. Sem dúvida. Considerando agora que a gente de certa forma abordou, né, diversas dimensões do setor, queria também que você trouxesse aqui um pouco como é o desafio de levar, né, o saneamento para diversas regiões do país, considerando que o Brasil, né, é um país, assim, de dimensões continentais, né. O desafio é entender a cultura local, é adaptar e formar, embarcando nossos valores, nossa cultura nessa nova equipe, e garantir que eles tenham autonomia para tomar decisão, garantindo o retorno sobre o capital estruturado, princípios básicos de integridade na gestão das relações no ambiente onde você atua, e acompanhar e tirar as interferências para que esse time possa fazer as entregas, né, fazer a transformação acontecer. E dado que você já deu todo o contexto, aí vem a pergunta mais complexa, talvez eu diria, que é: como que a gente consegue conciliar, na sua visão,
um investimento, né, em infraestrutura com retorno adequado em áreas, né, historicamente desassistidas. Aqui, Felipe, eu diria que eu diria que a gente ainda não chegou, na fronteira da 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 economicidade. A Egea ainda não chegou, não encontrou uma cidade que não seja viável economicamente. Talvez a gente descubra, uma ou outra cidade que a fronteira acaba, isso não foi percebido nos estudos onde se aplica o benchmark de operação, Uhum. né. Estamos começando a operar o Pará agora, curiosos por saber qual é a fronteira aonde o território não vai gerar o retorno sobre o capital esperado. A gente quer resolver problema. Ótimo. Bem, obrigado, Radamés, foi um prazer receber você Eu que aqui te no nosso agradeço, Felipe. episódio hoje. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Itaú BBA Leader Talks. Continue acompanhando as redes sociais do Itaú BBA para novos episódios onde discutiremos novas empresas e novos setores.